Olá, eu sou Sandro Schmidt, sou CCO da Revisa Hub Contábil e você está no Revisa Cast. Esse é um canal que nós criamos pensando no empreendedor, onde nós vamos falar de coisas reais que acontecem no dia a dia, como gestão, como liderança, como inovação, o que faz uma empresa realmente crescer e aonde você escuta histórias reais, principalmente aqui muitos empresários que nós temos no nosso dia a dia. E hoje eu tenho a honra de estar aqui com um empresário, onde vocês vão conhecer a história da Milk Moo, uma história construída por uma pessoa muito especial, que começou seu empreendedorismo muito jovem, né? Muito jovem. Eu tenho a honra de estar aqui com o nosso convidado, Lohan Soares. Seja bem-vindo, Lohan. Sandro, prazer estar aqui, galera. Ó, massa demais, Revisa Cast. Tô muito feliz com o convite, estar aqui, Sandro, te prestigiando, né? Obrigado. Afinal de contas, estamos unidos, né? Sim. Profissionalmente. Acho que a admiração e o respeito é mútuo pelo que você construiu também com a sua empresa. Então, bom, vamos lá contar um pouquinho da nossa história, como chegamos a quase 900 lojas pelo Brasil e pelo mundo agora. Então, espero que vocês curtam, galera. Pois é, eu acompanho isso. Eu tenho a honra da nossa empresa ser a contabilidade da Milk Moo. É uma empresa que nós temos um carinho muito grande pela marca e pelas pessoas, né? Eu, Luciana, sou muito emotivo e meu time também, né? Então, é um orgulho para nós. E principalmente quando vem de uma história, né, Lohan? Eu conheço a sua história, claro que eu acho que vai ser um clichê a gente falarmos muito da sua história, porque acho que a sua história de vida já contou centenas de vezes, né? É uma história muito bonita que cada vez que você conta, eu acredito que engrandece, gera inspiração para pessoas mais jovens. Eu falo aqui nos podcasts que nós gravamos, Lohan, que a ideia é trazer empresários reais, sabe? Não pessoas que a gente vê muitas vezes na internet ou palco ali, que fala, pô, mas eu não consigo visualizar esse empresário, né? E o Lohan e a Milk Moo, para quem sabe, o Lohan é uma pessoa aí, é essa pessoa simples, o time dele é muito simples também, né, Lohan? Com Mas certeza. claro que o que você puder contribuir para outras pessoas que querem empreender ou estão empreendendo, né? Que às vezes eles estão vendo a luz ali do fundo do túnel quase se apagando. O que o Lohan pode trazer para essas pessoas, Lohan? Rapaz, não desista, né? Eu acho que, na verdade, a história é longa e não me canso de contar nunca, até porque, Sandra, a história de milhões e milhões de pessoas é muito parecida. Então, Sim, né, acho que tudo que eu... Quantas e quantas vezes a luz no fim do túnel foi se apagando e a gente nunca deixou que ela sumisse, né? Então, comecei vendendo meus brigadeiros na escola, depois fui vendedor ambulante um pouco mais para frente, vendi Código de Defesa do Consumidor em agosto de 2010, né, para me salvar de uma terrível empreitada empreendedora nos calçados, que nos primeiros 2 anos foram todas as dificuldades do mundo, só não passei fome, o resto, todas as dificuldades eu passei, né? Não tinha dinheiro para nada, né? Não tinha R$ 10 para tomar um açaí. E pouco depois virei garçom no Outback. Então, eu acho que no final, quem tem mais resiliência e quem tenta mais, acerta mais no final, né? Então, acho que a Milk Moo é um retrato de uma carreira com perseverança, com obstinação e com integridade, né? Simplicidade, mas com sonho grande. Então, é sonhar muitão, mas também não achar que a gente está em lugar nenhum, que a gente é um eterno barriga verde, porque a hora que você acha que tá um pouco melhor do que os outros, é onde mora o perigo, né, Sandra? Então, acho que a Milk Moo é isso, é ajudar as pessoas, é ajudar a formar grandes empreendedores pelo Brasil e ajudar a transformar vidas, que é uma frase que meu sócio, que hoje mora no céu, deixou de legado pra gente dentro da companhia, que é Milk Moo transformando vidas. Então, passa muito pela nossa missão que é encantar as pessoas com a melhor experiência do mundo, pela nossa visão que é ser líder mundial de segmento, é um misto de sonho grande com humildade, apesar de sim. parecer um paradoxo, caminham juntas dentro da Milk Moo. E é isso, trabalhar sem achar que chegou
em algum lugar. Celebrar onde nós estamos, mas já olhar o próximo passo. Essa é a nossa rotina dentro da Milk Moo. Vem muito ao encontro do que eu também penso muito isso, sabe? Eu sempre, às vezes, em reuniões com clientes, né? A gente fala que eu e a Luciana, a gente acaba sendo um psicólogo dos nossos clientes, né? Que é o nosso papel. Não é só falar de números, né? De estratégias, mas sim de falar de dores, né? De família, de histórias, enfim. Às vezes a pessoa chega lá para falar de um planejamento tributário e no final a gente está falando de família, de filhos, de escola, de dores, de problemas, né? E essa é a nossa ideia. E eu sempre falo para o nosso time também, que nós nunca, pessoal, eu não sou melhor que ninguém, a Luciana não é melhor que ninguém. Nós estamos aprendendo com todo mundo aqui, né? Então a vaidade, o ego é um problema sério, né? Que destrói empresas, sonhos que se destroem por isso também, né? Exatamente. O empreendedor de verdade, Sandro, eu acho que assim, a vaidade é uma palavra que nem entra no nosso vocabulário, assim, porque afinal de contas, a gente, cara, é um fazedor, né? Eu falo que na Milk Moo a gente é pedreiro, é operário, a gente é trabalhador, porque ainda mais no varejo, que é o meu segmento, se você não tiver, como diz o Cláudio, que é um diretor nosso da companhia, se você não estiver cheirando a leite, é porque o trabalho está sendo errado, né? Então, assim, tem que estar ali com contato com o cliente, que é por quem a gente vive, né? Atender as pessoas, chamar pelo nome. Eu que, quando era garçom, odiava quando as pessoas... Como é que as pessoas chamam os garçons, Sandra? Assoviano, né? O garçom. E, rapaz, e no Outback, na época lá, a gente se ajoelha aos pés do cliente, fala o nosso nome. Eu sou o Lohan, eu que vou atender vocês hoje. E você vira as costas, o cara, Então, na Milk Moo, todos têm um nome, né? Tem até uma música do Skank, eu não sei se você conhece. Todo mundo conhece, na verdade, né, gente? Que é aquela comandante, capitão, tio, brother, camarada. Chefia, amigão. Sabe o que é isso? Os codinomes dos garçons, cara. Chefia, amigão, desce mais uma rodada aqui. Então os caras me chamavam de tudo, menos de nome. Aí eu puto com esse negócio, eu falei, bicho, na Milk Moo todo mundo vai ter um nome. Então eu falo o seu nome. Sandro. Qual o seu nome, Sandro? Aí no final eu falo, bom Milk Moo pra você, Sandro. Legal. E, enfim, então acho que cuidar das pessoas. Eu acho que as dores das pessoas, Sandro, acho que no final são todas muito parecidas, cara. Então, perfeito. A gente, antes de qualquer coisa, é gente. A gente gosta de ser bem tratado, independente de classe social. Todo mundo gosta de coisa boa, né? Isso não pode ser um privilégio só da classe A e a Milk Moo, que é uma empresa das pessoas. Então, a gente trata... Eu brinco que a gente é tipo Havaianas, de tipo Coca-Cola, que todo mundo gosta, né? Todo mundo usa, independente de classe social. Sim. A gente é uma empresa que não tem segregação, não tem barreira de geolocalização. Então, a gente fala super bem em Macapá, mas também em Porto Alegre, né? Na periferia, mas também nos grandes shoppings das cidades. Então, isso é a Milk Moo, botando sempre as pessoas, que afinal de contas somos todos muito parecidos, né, cara? E também nos Estados Unidos, né? Tamo lá. Estamos com 4 lojas abertas, com muito orgulho. 2 em Orlando, 2 na Grande Miami, em Plantation, em Boca Raton. E vamos abrir em Utah, cara. Essa eu fiquei muito feliz, galera, porque eu vibrei muito por um franqueado americano, um nativo, né? Nossos franqueados até agora são brasileiros e a gente vai abrir com o primeiro franqueado americano lá em Utah, que é o Jacob. O Jacob foi missionário no Brasil e lá Utah é o estado dos Mormons, né? Então, ele foi missionário no Brasil e quando a gente foi fechar o contrato, ele falou que a Milk Moo era a melhor sobremesa do Brasil, que ele achava. Então, essa paixão pela sobremesa aqui no Brasil virou negócio pro Jacob. E vamos abrir Utah com o primeiro franqueado americano. A gente abre Assunción, no Paraguai, esse mês. E estamos carimbando Sydney, na Austrália, cara. Em primeira mão, trago. A gente vai abrir no Manly, que é um principal bairro ali pro varejo, pro alimentação em Sydney. Finalmente chegou um ponto que é um flerte que temos há mais de 2 anos. Então, internacionalização, Sandro, é um projeto que requer ainda mais resiliência e perseverança, requer mais investimento, requer mais humildade, porque jogar a internacionalização num cesto é muito leviana, porque um começo no Paraguai não tem nada a ver com o começo dos Estados Unidos, que também tem nada a ver com o começo da Austrália. Então, requer muita
muito aprendizado, porque as leis mudam, a cultura muda, e mais uma vez, eu acredito muito que o sucesso em cada lugarzinho do mundo passa por ouvir as pessoas e entender como o cliente local vai se encantar pelo nosso produto, como a gente vai se apresentar. Por exemplo, agora acabei de ouvir um feedback de um americano que acha a gente tão massa, tão legal, que chamar a gente só de milkshake nos Estados Unidos não passa mensagem, porque o americano acha que o milkshake é só aquele milkshake de $5 de morango do McDonald's. E ele falou, vocês são muito mais que um milkshake, vocês são um Sunday milkshake, um milkshake Sunday. Eu falei, cara, que genialmente óbvio, porque a gente realmente é um Sunday milkshake, então isso conta muito mais do que verdadeiramente somos. Então a gente caminha para ser inovador numa categoria nova dentro dos Estados Unidos. Então, eu acho que todo dia você aprende um pouquinho. Na internacionalização, meu sócio das operações próprias dos Estados Unidos, ele fala, que é o Edival, ele fala, internacionalização escreve-se a lápis, porque você sempre tem que apagar e escrever de novo. Então, é isso, cara. Agora, é um projeto de longo prazo. Eu falo que dentro da companhia o mantra é que tenhamos sucesso em 50 países. Esse é o objetivo final. Fala que se não der certo, nós vamos morrer tentando. É isso. Mas o objetivo final não é abrir loja fora, é ter sucesso em 50 países. Nós vamos trabalhar até chegar lá. Com certeza, com esse pique aí. Lohan, tem uma questão que me chamou muita atenção, você voltando um pouquinho da sua história. Eu estive num evento, no encontro da ABF, que teve lá na Milk Moo, acho que há 2 anos atrás, se eu não me engano. E nesse encontro lá na ABF, né? Logo que vocês tinham mudado ali para a nova sede, no palco lá, meu irmão estava junto, e meu irmão olhando para mim, ele com a cara assim, ele falou, esse é o Lohan? Eu falei, é o Lohan. Ele falou, escuta um áudio dele aqui, quando estava vendendo sapato. Olha só. Ele escutei um áudio seu, você querendo vender um sapato de R$200, alguma coisa assim para ele. Ele falou, olha aí, Sandro, ele querendo vender um sapato para mim, mandando 2, 3 áudios, e hoje ele está aqui. Eu falei, tá vendo como que o mundo dá volta, cara? O mundo dá muita volta. E eu fico muito feliz, porque o empreendedorismo é o que faz a gente chegar nesses pontos, né? E eu falo uma coisa, talvez, claro, você vai concordar comigo, que é coragem. O pessoal do meu escritório às vezes pergunta, o que fez vocês chegarem aqui? Eu falo, coragem, sabe? É coragem, acreditar, fazer as coisas certas, não pisar em ninguém, não passar por ninguém. E querendo, aprendi isso com a Luciana, sabe? Fazer por amor. Eu já teve um momento da minha vida que eu fiz pelo dinheiro. Depois eu entendi que realmente é ajudar. Quando os teus franqueados me procuram, eu falo sempre uma coisa assim, olha, um dos objetivos nossos é ajudar os pequenos empreendedores. Porque a maioria no Brasil, né? E são muito carentes, sabe? Tem muitos sonhos. O Brasil não é brincadeira, é um país que tem muitas dificuldades, né? Quando você fala principalmente o seu negócio, vivemos num país continental, então o norte é uma situação, o sul é outra, o centro-oeste, e vocês transitam por tudo isso, não é isso? Sandra, é porque a gente, eu vou me incluir nesses milhões de empreendedores no Brasil, a gente não tem base, direcionamento, a gente tem muito pouco subsídio, assim, na nossa formação como pessoa, né? Então, assim, o empreendedor é um guerreiro, cara. Você não sabe, o cara não tem nenhum direcionamento de nada. Como é que faz um DRE? Como é que abre um CNPJ? Então, hoje, o mundo mudou de quando a gente começou, né? Sim. Abri meu primeiro CNPJ tem 20 anos, né? Então, assim, hoje as informações são muito mais acessíveis, né? Mas, assim, a gente é um desbravador de uma mata virgem, né? O empreendedor brasileiro é um guerreiro, cara. Então, assim... você começa na tora, né? Sim. Então, assim, você vencer, porque 90%, ou a grande maioria dos empreendedores brasileiros, eu fui um desses caras que vender o almoço para pagar a janta, bicho. É muito duro, cara, porque você não pode... contratar um colaborador não é fácil, né? Você às vezes tem que ter 2, 3, 4. Quantas vezes eu almocei na escada com o Marmitex para economizar um colaborador do dia, para botar sol da noite, para a conta fechar, né? Então, assim, o empreendedor e outra, você não tem um salário, você não sabe, se não fechar no lucro, você tá fudido, não tem capital de giro. Então, assim,
O empreendedor médio brasileiro, cara, não sabe nem o que é capital de giro, não sabe o que é DRE, não sabe como que pega um empréstimo com uma taxa pagável, né, razoável. Então, assim... Ele quer pegar. É uma dureza, cara. Então, falta informação, sabe? Eu acho que é uma das nossas missões, assim, a gente que conseguiu passar para alguns níveis acima, realmente ajudar a nossa comunidade a ser melhor, né? Ajudar a empreender. Eu falo que o franchising é uma escolinha do empreendedorismo, né? Então, você já chega no modelo de negócio com muito mais direcionamento, né? Num negócio que minimamente você já teve um afeto, né? Você não compra um negócio em você, porra, vou comprar, sei lá, uma lavanderia autônoma, né? Então, assim, pô, você tem afinidade com o negócio, porque eu quero trabalhar pouco. Que eu não quero trabalhar. Então você não vai ganhar dinheiro, meu amigo. Então pode ter. Quanto menos você trabalhar para um negócio, menos dinheiro você vai ganhar no curto prazo. Pode ser que no longo prazo, com um organograma extremamente bem definido, com um plano de sucessão, um plano de carreira, aí tudo bem, você pode diminuir um pouco o pé do acelerador, né? Agora, começando um negócio, se você não tiver minimamente afinidade com aquele negócio, não se encantar com a cultura da companhia, então sugiro a todos que estão assistindo que tem vontade de empreender ou que querem entrar numa franquia, conheça, né? Liga pro franqueado que saiu da companhia, liga pro franqueado que tá dentro da companhia, liga pro cara que tem 20 lojas, 10 lojas. Então, na COF, que é a circular de oferta de franquia, isso fica disponível. Então, entenda o negócio. Você tem afinidade? Ah, eu quero um negócio para eu não estar dentro da operação. Pode ser que dê certo, mas você tem que ter alguém de sua confiança que siga os processos de maneira cotidiana, né, Sandro? Então, empreender realmente é uma arte, falta muita instrução. Eu acho que nossas obrigações, não é porque a gente é fofo, não. Eu sinto que é uma obrigação a gente ajudar as pessoas a prosperarem, né? Ajudar com direcionamentos, né? Olha, eu uso uma frase que, assim, a nossa bandeira é ordem e progresso, né? Eu falo que todo empreendedor, na sua grande maioria, faz o inverso. Primeiro é progresso, depois é ordem. Ou seja, vamos vender. E eu sei porque na parte contábil a gente sofre, porque o empresário entra e a gente vê aquela bagunça, né? Poxa, fulano, tua parte financeira, DRE, não, depois eu vejo isso. O negócio é vender. E eu falo pro time, deixa ele. Ele está no momento do progresso, depois a ordem. Só que chega um momento que todo empresário tem que ter ordem. Porque senão... Quebra e o buraco afunda. Né? E aquela velha história, né? Qual que é a sua margem? Quanto que sobra? E é uma preocupação muito, muito real nossa de realmente... hoje eu estava conversando com um empresário, uma reunião, e ele é médico. E ele falou, eu descobri que eu sou empresário. Eu falei, mas claro, você tem uma clínica, tem 7 funcionários, você não é só médico. Só que as nossas escolas, né? As faculdades não ensinam a gente a ser empreendedor. Não existe faculdade de falar... faculdade para empreender. Você sai de uma faculdade ou não sai de uma faculdade e fala, meu amigo, boa sorte e seja o que Deus quiser. Não é isso? Mais uma vez, né? A gente vai na tora. Então, isso é uma falha nossa estrutural, eu posso dizer assim. Até, afinal de contas, a esmagadora maioria dos empregos brasileiros, os trabalhadores brasileiros, estão na mão dos pequenos empresários. Né? Então, assim, isso é uma falha estrutural nossa de ecossistema mesmo, assim. A gente tem que ser meio autodidata, né? E aprender com os erros. E eu fui um desses aí, errei pra caramba, né? Apanhei demais. Meu primeiro negócio, que é a Senhor Lohan Sapataria, minha venda era 3 mil por mês, o aluguel era 5. Né? Então, assim, eu com 18, 19 anos de idade. Então, assim, tanto que eu mudei de ponto, aí, que é uma coisa que eu falo, né? Uma frase que eu gosto, que é não plante uma bela flor no asfalto. Às vezes você tá com o negócio certo, é a pessoa certa, mas tá no lugar errado, né? Pode acontecer. Então, por isso que eu falo, é sobre tentando, errando, acertando, tenta de novo. Por isso que as coisas acabam dando certo em algum momento, que uma hora você erra, você erra de novo, uma hora você acerta o caminho. Então, eu acho que empreender é sobre realmente perseverar e não discrimino, não recrimino quem... Recrimina, tá certo? Recrimino? Tá então certo. Tá. Então tá certo, recrimina. Não recrimina, não discrimina quem progride primeiro, depois põe a ordem. Sim, porque empreender também às vezes é isso. Agora, gente, prioridade 0 de qualquer negócio é a DRE, meu filho. Então,
Venda, resultado, o que importa é o lucro, é o resultado. Sim. Não vem com essa autopiedade, pô, estamos vendendo muito, não sei o que, meu amigo. Quanto que sobrou? Não sobrou menos 2 mil? Então tá uma merda. Então a gente também tem que ser um pouco menos autopiedoso, né? Sim. Protagonista da parada dar resultado mesmo. Quanto que sobrou? O que deu resultado? Porque o resultado, Sandro, significa que todas as partes da engrenagem estão dando certo. Sim. Tá dando resultado? Estamos emitindo todos os impostos? Ainda tá sobrando 20%? Então, parabéns, você é o cara, grande empreendedor. Verdade. Agora, tô vendendo muito, mas não tá. Mas a economia, mas o presidente, mas a Dilma, mas o Bolsonaro. Amigão, isso, mas a Copa, rapaz, se vira. Então, acho que tudo que acontece fora da sua loja, fora do seu alcance, é uma coisa que você não tem controle. Então, Sim. você vai ficar desgastando o seu tempo com uma situação que você não pode resolver. Então, o que se pode fazer para a gente vender mais e lucrar mais? Né? Eu acho que esse é o grande desafio, o grande objetivo que muitas pessoas negligenciam, né, Sandro? Então, prioridade zero, eu sempre falo, Sandro, antes de vender o departamento mais importante da empresa, isso é lógico, mas assim, uma organização diária de demonstração do que você está fazendo e entregando de resultado é a prioridade zero de qualquer negócio. É o que a gente sempre diz para os franqueados dentro da companhia. Vender. Lohan, e qual foi o seu maior desafio aí nos últimos anos com a Milk Moo? Imagino talvez seja a pandemia, não? Sandro, eu acho que eu falo que os primeiros anos da Milk Moo fiquei 4 anos sem dormir, bicho. Então, assim, só que meu sonho quando fundei a companhia, eu já tinha 12 anos de empreendedorismo formal, né? 12 anos, que eu fundei minha primeira empresa em 2008, né? Que era Senhor Lohan de sapato, que eu comecei vendendo 3, depois eu atingi um auge mudando de ponto de 78 mil, depois bati 130 mil na segunda loja, mas os primeiros 4 anos foram sem dormir, Sandro. Então, em 2020, eu fundei 17 dias antes do lockdown. A primeira loja com todo o dinheiro que eu tinha juntado em 12 anos de empreendedorismo. E aí, por incrível que pareça, profissionalmente, a pandemia não foi minha maior adversidade. Eu já tinha sofrido tanto, Sandro, que eu já estava tão cascudo, Sim. que na pandemia eu soube rebolar e eu fiquei nas entregas. A gente nem tinha delivery e hoje, com muita alegria, nos tornamos a maior marca do delivery brasileiro de sobremesa. Ninguém vende mais que a Milk Moo. Parabéns. No tópico sobremesas. Nós somos a terceira marca mais buscada organicamente pelos clientes em todos os segmentos, em meio a mais de 250 mil marcas. Nós somos a terceira, só perdemos para 2 de hambúrguer. E o maior desafio, Sandro, eu acredito que dentro da Milk Moo foi a processualização do meu negócio, assim, porque franquia é muito, eu falo que é uma escolinha do empreendedorismo, então você precisa ter processos bem definidos. Todavia, eu falo que as falhas, qualquer negócio que tem falhas processuais pode ser suprida essa falha com o melhor atendimento do mundo. Então, se você entender as pessoas, gente, quem é vendedor aí, falou do áudio do meu sapato, cara, eu mandei milhões de áudio, mando até hoje milhões de áudio, porque áudio dá tom de voz, Isso. áudio você consegue mostrar o seu sentimento, porque Claro. às vezes isso é uma coisa que eu detesto, é o tal do um joinha, um ok. Rapaz, o vendedor que faz isso é um energúmeno, né? Você tem que falar, boa tarde, tudo bem, Sandro? Sim. Muito obrigado pelo seu interesse. Sandro, eu vou te mandar a apresentação e a gente continua a se falar, combinado? Então, vender é isso, galera. Chama o cara. Não tem mistério. Eu não nasci vendedor, mas eu era o cara que mais tinha vontade de ser um bom vendedor, porque eu chamava as pessoas pelo nome, chamo, né? Tenho tom de voz. Eu sempre seja o último a responder no WhatsApp, viu, meu filho? Sempre seja o último. Bota uma figurinha. Tem que ser o último. O vendedor tem que ser o último a mandar mensagem. Muito obrigado, estou à sua disposição. Um abração. Isso que é a diferença do que fez a Milk Moo ser a maior franqueadora da história do Brasil em 6 anos e meio. Nós batemos 900 lojas contra 1.000 do Boticário em uma década, que foi o maior até então. Então, esse carinho com as pessoas, isso é cultural. Eu falo que na Milk Moo tudo é urgente. Tudo é urgente. Então, as pessoas têm uma mania de se autoprotegerem, de falar, eu mandei um e-mail formalizando. Meu amigo, resolveu a porra do problema? Na Milk Moo é pra resolver o problema. Não tem esse negócio, eu mandei um e-mail formalizando. Tipo assim, tirei o meu da reta, tá aqui, hein? Meu amigo, lá é pra resolver. Então, se você não resolver, você não pode trabalhar na Milk Moo. Tá ouvindo aí, pessoal? O pessoal que trabalha comigo, eu sempre falo, sabe, mas tudo pra você é urgente, é pra já. Eu falei,
Mas não tem como. As necessidades que vão surgindo, a gente tem que se acelerar o processo. Você tem que resolver a dor do cliente. Se você não souber a resposta, fala, Sandro, rapaz, deixa eu dar uma olhadinha e volto com você. E volta! Porque os caras falam, vou dar uma olhada. O cara some. Some e ele não responde mais, bicho. E falar, não sei, eu não sei. Sandro, e não dá prazo. Eu falo que o mercado, galera, o mercado é muito nivelado por baixo. Muito. As pessoas são fracas. Destacar-se não é difícil, mas exige muita dedicação. Então, qualquer pessoa que obstinadamente se lembre onde quer chegar todos os dias, e se lembrar onde se quer chegar todos os dias, passa por fazer bem feito as coisas triviais do dia a dia, com disciplina, qualquer um pode se dar bem nos negócios, mas não pode esquecer onde você quer chegar, tratar as pessoas com dignidade, dar follow-up, responder, né? Sim. Tem gente que tem 350 conversas no WhatsApp. Parabéns, você é um bosta. É verdade, porque isso além de ser incompetência, isso ainda é uma falta de respeito com o seu interlocutor. Essa é a minha visão sobre atendimento, sobre servir as pessoas. Eu falo que quanto mais problema... Tem um parceiro nosso, assim, do franchising, o fundador da Biomundo, cujo nome não me lembro, me perdoe, mas estive num evento da BF e ele falou... Ele tem uma voz de radialista, sedutora, esqueci o nome dele. Você lembra, Arthur? Bom, pesquisa aí, pra eu dar uns créditos a ele. Ele foi o fundador, acho que do Mundo dos Filtros, né, em Brasília, e ele... Se você não quer resolver seus problemas, manda pra mim. Eu vou resolver. Quanto mais problemas eu resolvo, mais dinheiro eu ganho. E é mais ou menos isso, cara. Se você resolve os problemas, isso te leva pro próximo nível. Não, esse cara aqui é enjoado demais. Meu amigo, resolve a dor do cara. Então dá o direcionamento. Então, responder no WhatsApp, tratar as pessoas com dignidade, mandar um áudio, né? Não só formalizar a parada, é uma coisa básica que muita gente, a maioria, não faz bem feito. Edmar, super fera. Edmar, eu vou te falar uma coisa, hein? Tem pessoas que me conhecem que eu digo, eu adoro resolver problema dos outros. Adoro. Porque toda vez que eu resolvo, eu ganho alguma coisa. Eu tô vendo, você tá com a cara de rico, bicho. Esse cara tá ganhando dinheiro. Amém. Lohan, tá vendo, pessoal? Quando eu falo que esse canal é bem isso, sabe? O que o Lohan tá trazendo aqui, poxa, tá sendo ouro. É uma baita de um ensinamento para muitos empresários que às vezes tá ali, poxa, não tô vendendo, não tô... Então, você que tá assistindo isso, poxa, olha aí. História do Lohan, o que ele está falando no seu dia a dia. Eu conheço o Lohan há 3 anos. É o mesmo Lohan de 3 anos atrás, é o mesmo. É uma pessoa que responde, sempre simpático, nunca você me respondeu de maneira diferente. As pessoas que trabalham com você também são pessoas incríveis, né? Então, é um exemplo a ser seguido. E a outra coisa agora, Lohan, você falando de dificuldades, mas hoje... Qual que foi o ponto principal, assim, que você falou, cara, cheguei ou não chegou ainda? Onde você queria? Nossa, Sandro, a gente vai recalculando os sonhos, né? Eu acho que eu falei que eu não dormi 4 anos, né? Meu sonho, quando eu fundei a companhia, era ter 100 lojas. Porque a gente que é franqueador, devo ter alguns colegas assistindo aí, fala, porra, quando eu tiver 100 lojas eu vou estar bem. E minha meta era ter, no primeiro ano, 3 no segundo ano, 30 em 2022, 60 em 2023, 100. Então eu queria 3, 30, 60 e 100. Eu fechei com 5, 39, 180 e 420. Né? Então cá estamos nós olhando para milésima sem binóculo, né? Então antigamente, quando eu fundei, nós fundamos a Milk Mu com 120 mil reais, com todos, eu botei 60 e meu sócio, o Paulo Sérgio, botou 60. E a gente queria ter 100 lojas. E aí estamos olhando para milésima e com a mesma... E a gente vai recalculando os sonhos, que é uma outra frase. Eu amo frases de efeito, né? E eu aprendi recentemente com um amigo meu que o sonho é o combustível da alma. Então a gente não pode deixar de sonhar. Então hoje meu sonho é ser... Então assim, Santo, te respondendo, eu sou o cara mais grato a Deus do mundo, Santo. Põe o joelho no chão para agradecer todos os dias. Hoje eu vivo um sonho, tudo que eu posso propor, tudo que eu sempre quis ter como colaborador, eu proporciono para os meus colaboradores hoje. Então,
A Milk Moo hoje tem muito orgulho de dizer que somos Great Place to Work pelo 3º ano consecutivo. O ano passado nós ficamos em 31º lugar no Brasil como melhores empresas do Brasil para se trabalhar. E eu achei ruim, que eu falei, não é possível, tem 30 empresas melhor que a Milk Moo. Eu fiquei puto, eu falei, nós vamos em busca desse pódio. Porque eu falo que meu primeiro cliente é meu colaborador. Então, porra, nota 94. Quantas mil empresas tem no Brasil, Sandro? Me responde aí. Tem mais de CNPJ, estão mais de 7 milhões. 7 milhões, nós somos a 31, né? Então, assim, nós somos a 31ª melhor empresa para se trabalhar. Eu desafio no mundo do franchising aí quem ficou na nossa frente. Acho que não tem. Então, meu primeiro cliente é meu colaborador. Então, eu trato meus colaboradores como minha família, como as pessoas que eu quero bem. Quantas pessoas tem lá que a gente não ajuda com a faculdade, não paga, sabe? Porra, tem carreiras emblemáticas para mim, que tinha a Gabi, que era atendente, veio para recepção, hoje está no jurídico, a gente paga a faculdade. Então, assim, por Gabis que eu vivo. Então, hoje a gente... eu já tô muito além de onde eu sonhei lá atrás, né? Já sou o cara mais feliz do mundo. Hoje, o sonho recalculado é o objetivo de longo prazo, Sandro. Ser o maior do Brasil em todos os segmentos. Vou em busca disso. Então, a gente quer ser o número 1 em todos os segmentos do franchising brasileiro e ter sucesso em 50 países. Esse é o meu super goal. É pelo dinheiro? De maneira nenhuma. É por tudo. É por tudo. É por quanto mais pessoas você consegue ajudar, mais vidas você consegue transformar, mais dinheiro você ganha, então mais dinheiro você pode, mais coisas você pode fazer para ajudar mais pessoas. Quantas pessoas eu não posso pagar a faculdade para ajudar a pessoa a ter uma vida melhor, né? Quantos franqueados não podem mudar as vidas deles? Quantos momentos felizes a gente não pode proporcionar para uma família, para um casal, né? A gente lançou agora o meu primeiro Milk Moo, que foi uma ideia que a gente teve pautada numa experiência que eu tive num jogo de hóquei lá nos Estados Unidos, estava lá, my first game. Falei, rapaz, e se a gente tivesse o meu primeiro Milk Moo, né, que traz uma memória afetiva com o nosso consumidor? Então eu falo que a Milk Moo é muito mais do que vender. A gente gosta de se relacionar com o nosso cliente. Então, eu acho que é meio que uma bola de neve, Sandro, que te respondendo, para não dar fuga ao tema do Enem, eu tirar 0. Eu já vivo um sonho muito maior do que lá no começo eu sonhei. Hoje o meu sonho é outro, que eu preciso alimentar minha alma, quer ser o maior do Brasil, quer virar o ano com 1.200 pontos de venda, quer até 2030 a gente está com mais de 3.000 pontos de venda e em 10 anos a gente ser o maior do Brasil, a gente quer ter sucesso em 50 países, então a gente não esquece disso nem um dia, meu amigo. Então não achamos que estamos melhor do que ninguém, a gente só está aqui focado no nosso objetivo. Eu lembro do Bernardinho, quando ele foi campeão olímpico, ele treinava 7 da manhã. Ele falou, fomos campeões olímpicos. A partir de amanhã é 6 da manhã. Como ele sempre diz, aos campeões o desconforto, né? Então, para a gente continuar sendo campeão, a gente tem que continuar se provocando a ser melhor que ontem. Uma frente de negócio relevante que a gente acaba adquirindo para além do franchising agora é o licenciamento de marca, que é uma coisa que eu sempre trabalhei, tem 4 anos e meio, que eu sempre enxerguei a Milk Moo podendo ser uma empresa de tudo. A gente, por acaso, é o melhor milkshake do mundo, mas a gente pode ser pijama, a gente pode ser bebida proteica com a piracanjuba, que está em todos os supermercados, academias, farmácias do Brasil. A gente pode ser... caderno. Pode ser caderno, a gente pode ser caneta. Da caneta, pode falar? Pode. A gente, pela primeira vez na história da BIC Brasil, a BIC terá um licenciamento no Brasil com a Milk Moo, que é uma empresa francesa, né? A BIC é uma empresa francesa e a primeira vez ela traz um licenciamento. É a Milk Moo, a única marca, além da Milk Moo, para licenciamento das canetas BIC, é a Barbie. Então, a gente chega para o grande público em novembro. Então, a gente vem com BIC, a gente vem com Proteico e muitos outros projetos que estão por vir. Então, assim, Sandra, a gente brinca de trabalhar porque a gente é apaixonado pelo que a gente faz. Eu acho que essa é a minha sugestão. Se você não for apaixonado pelo que você está fazendo, você está vivendo errado, né? Se você está vendendo espetinho aí, não gosta e é vegetariano, meu amigo, você não vai gostar do que você está fazendo nunca. Põe um milho aí no espeto, traz os vegetarianos. Então, assim, você tem que acreditar no que você faz, Sandra. Então, acho que o sucesso passa muito por aí. Então, eu acho que respondi. Respondeu. E eu te falo, eu vou pro... Acredito que dia de sábado, dia de domingo, às vezes eu tô lá em casa, eu sai para passar em frente ao escritório, para olhar. Eu imagino. Às vezes a gente vai lá dentro,
Eu falo, eu e o Luciano, a gente fala que lá no nosso trabalho é um Sim. passeio, a gente vai passear lá dentro, sabe? A gente se diverte lá dentro. Eu acredito que às vezes eu e o Luciano, a gente senta na nossa sala lá para conversar coisas assim de filho, coisa de... Porque eu falo, Pra viver. cara, que ambiente gostoso, né, bicho? Eu tenho um time também que eu tenho muito orgulho. Cada mês que passa, eles fazem coisas que eu falo, cara, como vale a pena, né? Como vale a pena a gente fazer o que faz. E quando você falou agora sobre marca, né? É marca ou produto? Qual que é mais importante para você? Sandro, para mim produto é obrigação, né? Então assim, o diferencial está na marca, né? Então assim, marca é tudo. Marca é tudo. Então assim, e o que que é o maneiro da Milk Moo? A gente, por se relacionar com os nossos clientes, a gente tem virado sinônimo de categoria. Ou seja, às vezes eu ouço o áudio de um tampinha, né? Chegam áudios dos tampinhas. Mãe, hoje é dia de tomar Milk Moo. Hoje é dia de tomar Milk Moo. Não é tomar, não é adoraria tomar um milkshake, não. Viramos sinônimo de categoria. Então, o nome da marca, quando vira o nome do produto, eu acho que é o auge de uma marca, né? Vide chiclete, coca, tomar uma coca, né? Tomar, né, chinela havaiana e Bombril e por aí vai. A gente já viu isso, todo mundo viu isso na escola, né? Na 7ª série, né? Então, a Milk Moo tem virado esse sinônimo de categoria por se relacionar. Então, se você pega a nossa comunicação, nossa regra de comunicação, galera, fala-se muito menos de produto e muito mais sobre muitas outras coisas. Então a gente é uma marca pop, a gente é uma marca das pessoas. A gente tá ali às vezes para tirar um sorriso do nosso parceiro, nosso Mooner, como a gente chama. Sim. Então, marca, produto é obrigação, brother. Então, marca é o que conta no fim das contas, né? A história que você vai contar, como você vai se relacionar, né? As campanhas que a gente lança, a gente veio, o ano passado a gente lançou um milkshake de Ruffles, né? Que é milkshake de Ruffles, estranhamente gostoso. A gente veio com a Adidas o ano passado, Sandro, quebrando paradigmas, né? Porque as pessoas, às vezes, quando vão fazer parcerias com outras marcas, as pessoas ficam numa caixa achando que o fitness tem que estar com fitness, né? A Smart Fit tem que fazer parceria só com o Growth, com o suplemento e com não sei o que. Só que o cliente é o mesmo, brother. Sim. Né? E o ano passado a gente veio com meia da Lupo, caderno da Tilibra. Então, às vezes o cara põe uma meia da Lupo, um tênis da Adidas, vai correndo e depois se presentear com um milkshake da Milk Moo. Então o cliente é o mesmo e as pessoas esqueciam isso. E a gente sempre soube disso. A gente tem uma reunião propositiva de como encantar o nosso cliente, que é a reunião de inovação toda quarta-feira às 9 da manhã. Nesse horário eu nunca vou atender nenhum telefone, porque eu tô de corpo e alma na reunião de inovação em como encantar o nosso consumidor, nosso cliente. Então somos 10 pessoas traçando a inovação da companhia. Então, pô, loja de milkshake que vende meia, que vende caderno, que tem as vaquinhas, que tem milkshake de Ruffles, que tem milkshake com influenciador, com cantor, que a gente deve vir por aí em breve. Então, assim, a gente brinca de fazer, a gente é moleque atrevido. Quantas empresas gigantescas que os caras... Não, mas a gente nunca fez isso. Falou, opa, aí que eu amo. Então, bora fazer? Né? Então, pô, com a Ruffles, por exemplo, foi a primeira vez que fizeram uma collab manipulando o produto. A gente triturava a Ruffles, tacava no milkshake com Nutella e ficava realmente extremamente gostoso. A gente lançou com a Reese's, que é um dos bombons mais consumidos do mundo, bombom americano de pasta de amendoim com chocolate. O lançamento deles pro grande público no Brasil, em detrimento de grandes marcas de sanduíche, né, que outrora faziam, nos preferiram para trazer o grande lançamento da Reese's para o Brasil e foi um sucesso, o Minduca. Então, como encantar o nosso cliente hoje? Esse é o grande desafio. Qualquer negócio do mundo, você pode encantar o seu cliente. Sempre. Então a Milk Moo entende isso e por isso que a gente é um moleque atrevido que sempre faz coisas inéditas, né? E o que o Lohan falaria para empresários, pequenos empresários que muitos talvez não estejam no teu segmento, né? Mas o que você falaria hoje para o público? O que você poderia ensinar para esses empresários, apesar de tudo isso que você já falou, que foi uma baita de uma lição que você acabou uma aula, né? Você está dando uma aula aqui para quem muitas vezes fala assim, caramba, eu tenho que ir lá em São Paulo assistir uma palestra ou alguma coisa. Vocês têm o Lohan aqui, ó. Mas aí, Lohan, eu sei que você já palestrou várias e várias vezes, mas para quem nunca te viu, Claro. o que você
falaria para esse empresário que está lá começando ou já está com alguns anos de bagagem? Primeiro, obrigado, Sandro, pela oportunidade, pelo carinho. Isso. Gente, foca no importante, para de vitimismo, foca no resultado, para de se automassagear com o fracasso, né, meu amigo? A gente precisa vender tanto para ter esse resultado. Vamos em busca disso, né? Eu acho que isso é uma coisa que E outra, para de preocupar com o que você não consegue resolver, cara. Presta atenção no que você tá fazendo no seu negócio hoje. Faz uma agenda do seu dia, brother. O que você tá fazendo das 8 às 8h15, das 8h15 às 8h30, das 8h30 às 8h50. Você sabe que lá atrás, Sandro, que não é o Lohan de 2026, é o Lohan de 2009, eu fiz uma agenda do meu dia. Olha aí. E das 12 horas que eu trabalhava, que eu batia ponto, né? Eu trabalhava 2 horas. Trabalhava. Né? O resto era... e o Brasil ontem, bicho? Como é que você... Rapaz do céu, Neymar só bate ponto, mas não trabalha. Rapaz, mas e o Antiel? Então, assim, eu acho que muitas pessoas conversam fiado demais e esquecem de focar no que realmente importa. Então, assim, a gente às vezes quer se afagar demais, justificando o nosso insucesso. Então, se você não for protagonista da porra da sua vida, brother, você vai ser um fudido. E você sabe que quem tá aí pra você? Ninguém! Olha que notícia bacana que eu trouxe agora. Então, olha pro seu negócio, fala, cara, pra eu ganhar, quanto você quer ganhar? 10 mil por mês? Fala, cara, pra eu ganhar 10 mil por mês, eu preciso vender 45 mil por mês, eu tenho que renegociar o aluguel em busca de maior faturamento pra sobrar 10 mil por mês. Você vai chegar lá. Agora a notícia é boa. Você vai chegar lá. Se você não esquecer disso nenhum dia e você usar as 10 horas, as 12, as 15 disponíveis do seu dia pra você trabalhar trabalhando. Entende? Então isso é uma grande novidade que eu trago pra muita gente, porque a gente às vezes fica com dó da gente, né? Sim. O cara é chato, o cara fica falando, rapaz, tô cansado, correria, né? Nossa. Correria. Não tem tempo. Ai, foda-se, ninguém tá nem aí pra você, meu amigo, se vira, né? Foca no resultado. Eu acho que saber onde se quer chegar, Sandro, sem se automassagear, eu acho que dá o resultado, que a gente quer só ter o resultado, mas não quer passar pelo processo para ter o resultado. Então, eu acho que assim, por mais que você esteja num momento difícil, que as contas não estejam fechando, seja inteligente, cara, de olhar os seus números, para onde saldo de conta não é DRE, brother. Se você tem 10 mil lá, às vezes no dia 5 fica menos 7, então acorda, né? Faz o resultado é o que sobrou na sua demonstração de resultado. Então, para mim, esse é o maior conselho, Sandro, é protagonizar a sua vida sem ter autopiedade, saber onde se quer chegar, entender se você tá, ter um pouco de senso crítico. Porra, até hoje, tem 130 colaboradores na Milk Moo. Até hoje, às vezes, um ou outro ainda me fala, pô, Lohan, fala, gente, Bia, você troca aquela lâmpada ali, você viu que queimou? Ela, não é possível, Lohan, não tem condição. Você chega, porra, não tinha visto, troquei essa lâmpada ontem. Por quê? É você olhar o que pode estar dando errado todos os dias. A lâmpada é uma metáfora da sua governança, brother. Então, quantas lâmpadas queimadas não tem negócio? Então, se você não levantar... eu ia falar porra da cabeça, mas eu tô xingando demais, né? Então, Lohan, isso, pistola. Mas assim, se você não levantar a sua cabeça, cara, e se criticar, cara, será que dá certo? E outra, tenha o ouvido aberto, porque nunca subestime um interlocutor. Às vezes a resposta do seu sucesso tá numa corrida de Uber, cara. Você fala, rapaz, se eu fizer isso aqui mesmo, vou tentar. Então... eu lembro, posso cantar um case de 2 minutos? Claro, por favor. Vou correr, mas eu tive o privilégio de participar de um encontro com o Flávio Augusto, que é o meu grande, acho que uma grande inspiração, assim, profissional que eu tive, né? Meu grande ídolo mora no céu, que é o Silvio Santos, né? Empresarialmente, eu sempre tive o Flávio Augusto como um cara que eu admiro, que eu respeito. E o Flávio, uma vez, ele tinha fundado a WhatsApp, falar bem rápido, ele fundou a WhatsApp. Ele estava com 20 escolas naquele momento, e ele tudo próprio, viajava do Brasil inteiro. Aí isso há 25 anos atrás, ele estava em Natal, ele ia descer para Porto Alegre. E naquela época, principalmente, era um voo internacional, você ficava 15 horas, né, para chegar de Natal para Porto Alegre. E a hora que ele chegou em Porto Alegre, o gerente de Natal ligou para ele, falou, Flávio, fudeu, você precisa voltar agora para cá.
Um aluno foi pra cima de um professor, quebrou cadeira, foi uma pancadaria, bicho. Eu não dou conta. A polícia bateu aqui, amanhã a imprensa tá fudido. Você precisa vir me ajudar. Ele falou, beleza. Ele, puta merda, acabei de chegar em Porto Alegre. Aí ele fez a reunião com o gerente de Porto Alegre, tal, comprou passagem pro primeiro horário do outro dia. Então chegou no hotel 2 da manhã, o embarque era 7, chegou, pegou o embarque para Porto Alegre, fez conexão em São Paulo. Na hora que chegou em São Paulo, ele falou, rapaz, deixa eu fechar o olho aqui. Aí a conexão era daqui 1 hora. Ele simplesmente dormiu assim 3 horas e meia. Perdeu o voo. Não ia conseguir chegar em Natal para atender a imprensa. Aí ele pegou, falou, cara, ligou pro gerente, falou, ó, você vai fazer isso. Se perguntarem isso, você responde isso, resolve. Não tem jeito, não tem, né? Porque eu não quero, não deu, perdi o voo. E ele falou, minha vida tá uma merda, eu tinha 25 anos de idade, 26. Eu preciso resolver minha vida. Foi pro Rio de Janeiro, recalculou rota. Acho que dali saiu o insight para também ir pro franchising, para dividir um pouco da atenção dele. E aí, nesse meio tempo, tinha um amigo dele que era o Gouveia, eu não lembro o nome, então nome fictício. Gouveia, Flávio, cara, vamos almoçar, né? Que os amigos assim, você precisa me ajudar, precisa de um patrocínio num livro. O Flávio Gouveia era escritor. E o Flávio sempre se posicionou como uma escola de... Ele sempre se posicionou mais cara, o WhatsApp, do que as escolas da região. Se um era 300, ele botava 350, só que ele tinha um diferencial, que era o quê? Dava o material didático. Então, ele era uma escola de inglês que dava o material didático pro cara. E aí, ele foi almoçar com o Gouveia, aí o Gouveia, Flávio, vou lançar um livro, me patrocina, cara, me ajuda aí, bicho, você tá ganhando dinheiro, eu tô precisando disso. Eu falei, ele Gouveia, cara do céu, mas que não tem nada a ver, a escola de inglês patrocinar um livro seu que é totalmente desconectado do assunto. Ele, Gouveia, fala uma coisa, livro dá dinheiro? E não é possível, você tá lançando o terceiro. Ele, Flávio, dá, livro não paga imposto. Aí o Flávio, livro não paga imposto. Qual foi o insight que ele teve? Ele passou nesse momento, em vez de ser uma escola de inglês que dava o material didático, ele passou a ser uma editora que dava as aulas de inglês. Nesse ano, ele aumentou o lucro da companhia em 10 milhões de dólares por conta de um almoço com o Gouveia. Resultado, nunca subestime um diálogo, porque dali pode ser como ele sempre diz, um ponto de inflexão para sua vida, cara. Então, acho que um grande papel de um grande líder é estar sempre com os ouvidos abertos, Sandro. E nunca achar que você é melhor que ninguém, porque no final das contas você não é mesmo. Então, eu acho que quem ouve mais e quem desiste menos chega mais longe e ganha mais dinheiro, meu filho. Beleza? E isso que o Lohan falou, você está falando, faz todo sentido por um grande ponto que para mim faz o Lohan, às vezes você que é um empresário da área de supermercado, uma indústria, sei lá, transportadora, pô, mas será que tem alguma coisa a ver com o meu negócio? Tem, porque negócio é negócio. Se é franchise, se é transportadora, se é um dono do hospital, tudo é um negócio. Só que você tem que ver as pessoas que te cercam, cuidar, ter atenção. E o Lohan falou uma coisa aqui, se preocupar com vendas. Mas você tem que se preocupar também com as pessoas que te cercam, sabe? Porque as pessoas, não sei se você vai concordar isso comigo, mas as pessoas que você saiu de 100 mil para 1 milhão de faturamento é uma coisa. Quando você sai de 1 milhão para 100 milhões de faturamento é outra coisa, né? Você tinha um time hoje sei lá, começou com 5, 6, hoje tem 130. A sua forma de gestão já muda, né? O Lohan de 2020 é um Lohan totalmente diferente, não é isso? Com certeza, Sandro. Eu acho que empreender é tudo igual. Eu falo que se me der uma ferragista, um botequim, um negócio, tecnicamente a gente vai aprender um processo, mas acho que empreender é muito parecido. Então, eu acho que a gente tem que se adaptar ao momento atual, entendendo para onde a gente quer chegar. Então, assim, a gente passa por mudanças de hábito sem perder o DNA do que você acredita, sem deixar de dar feedback, sem deixar de tratar as pessoas com dignidade. Mas os negócios são múltiplos, mas como ter sucesso num negócio é parecido, cara. Sim. Então, eu acho que essa questão que eu te falei
de ouvir as pessoas, sabe? De tratar as pessoas com dignidade, né? Com muita alegria. A gente conta a todos vocês aqui do Revisa Cast, que a gente faturou naquele mês de lockdown, cara, no abril de 2023, nós faturamos R$12 mil. E o ano que vem a gente projeta o nosso primeiro bi de sellout, né? De venda na ponta das lojas. Então, assim, se você não se adaptar ao novo e não querer evoluir o processo, não trazer pessoas cruciais naquilo que elas fazem, por vezes melhores, mais experientes que você. Por exemplo, a gente acabou de trazer o Cláudio, que é um nosso novo diretor de operações, já há 8 meses com a gente, que foi o cara, por exemplo, do McDonald's de treinamento e desenvolvimento de pessoas na América Latina, né? O Cláudio tem 27 anos de Mac, então aquilo ali engrossa o caldo da companhia, né? A Alice, que é a nossa CMO, que foi líder de empresas como BFFC, do Bob's, do Grupo Trigo, da Domino's. Então, eu acho que é tipo um time de futebol que você traz um craque para mesclar com a categoria de base e todo mundo ganha. Sempre um time vencedor não é feito assim. Você bota só craque mais velho, perde fôlego no final. Você bota só categoria de base, toma gol bobo. Então, você tem que mesclar, entender a dor do momento para você chegar no próximo nível. Então, por aí, é ouvir as pessoas e se adaptar ao novo momento de companhia para onde você quer chegar, Sandro. Perfeito. Pessoal, estamos chegando ao final do nosso podcast, mas tem uma questão que eu sempre gosto de perguntar, Lohan, e para você vai fazer, acho que, muito sentido. O que o Lohan de hoje, está com quantos anos, Lohan? 35. 35, bem jovem. Semi-jovem, né? Semi-jovem. O que o Lohan de hoje falaria para aquele menino de 10 anos que começou vendendo brigadeiro? Rapaz, primeiro, assim, tantas coisas, cara, que orgulho, chegamos lá, né? Assim, eu acho que a gente chegou lá. Você já cara. fez isso alguma vez? Você já parou para olhar pro seu menino? Já. E o Lohanzinho, de 10 anos, cara, era um carinha sonhador que já tinha a primeira empresinha dele de brigadeiro, né? Que eu acho que, assim, tudo fez sentido hoje. Então, assim, o que eu falaria pra esse menino, né? Sim. Cara, você tá no caminho certo, continue, as coisas vão acontecer como você sonha, sabe? Então, e hoje eu só tenho a agradecer aquele tampinha lá que não sei da onde que ele tirou, cara, do oco do pau. Eu sei que ele queria comprar chuteiras do Ronaldinho Gaúcho, total 90. E ele conseguiu, cara, comprar. Então ali já nasceu minha primeira dor, com a minha primeira resolução de dor, que foi... Minha mãe era sou filho de uma mãe praticamente solo, né? Meu pai contribuiu muito pouco, assim, na criação e na parte financeira. E minha mãe era uma guerreira, uma bancária, mãe de 3 filhos. Então não sobrava dinheiro pra nada, né? Então uma Coca-Cola lá era só domingo, né? Então, assim, a gente tem que dar os pulos. Eu acho que as dores fazem a gente pular. Então... Ali eu falaria, cara, que orgulho, continua. E ali já nasceu a primeira empresinha, né? Logicamente, sem ter essa pretensão de chegar ao que virou esses 30 milhões de clientes por ano. Olha que loucura. Esse ano vamos bater 30 milhões de clientes nesse ano, só de milkshake. Mais 20 milhões de clientes no proteico, com o Piraquids, com a Piracanjuba. Estamos falando de 50 milhões. Tem as canetas ainda, que vem mais... milhões de clientes pelas canetinhas da BIC. Então, assim, continue, porque vai dar certo, cara. Protagonize o sucesso da sua vida. Muito bom. Você falando aqui, eu fico imaginando a cena dele olhando para você ou para outras pessoas que eu já entrevistei. E fico imaginando igual fosse um filme, né? Quando a gente fosse ver lá no futuro, ele olhando assim e falar, puxa, esse é o cara que eu vou me tornar. Que orgulho, né? Exato. Você sabe que antigamente assim, há 2 meses atrás, eu falava, se eu morrer hoje, eu sou o cara mais feliz do mundo. Só que ultimamente, cara, eu perdi meu pai tem 2 meses e me bateu um trem ruim de morrer, bicho. E aí eu parei de falar isso, né? Que eu acredito muito nesse negócio, assim, de atração e coisa e tal. E eu quero viver muito, né? Então, assim, eu me sinto o cara mais grato do mundo, Sandra, assim... Eu só agradeço a Deus, assim, por onde a gente conseguiu, sem nos desmeritocratizar, logicamente, mas assim,
pela oportunidade de viver o que a gente tem vivido hoje, sabe? Então, não quero morrer mais não, né? Tão cedo, então vamos cuidar da saúde. Meus exames não deu tão bons. Então, cuidar da saúde para viver muito, para continuar construindo essa coisa, acho que inédita, talvez no mundo, nesse tão pouco tempo, né? Milk Moo é uma garotinha atrevida que se relaciona com empresas seculares, né? A gente foi grande amigo da Lupo, de 100 anos, grande amigo da Tilibra, de 100 anos, grande amigo do Boticário, né? Esse projeto que a gente veio há 2 meses atrás, que foi o Carameluda, em parceria com eles têm uma linha chamada Cuide-se Bem, né? Boticário é uma empresa de 38 bi, né? De venda, cara. Então, assim, e o Boticário vê valor numa junção com as vaquinhas, Milk Moo e Cuide-se Bem. Assim, eu brinco, eu não tenho nem roupa pra stand de evento, por isso que eu ando só de malhadinho, viu? Então, assim, é muito gratificante, cara, saber, porque isso começou com um sonho lá atrás, porque eu bati na porta dessa turma desde quando a gente tinha 14 lojas. E aí eu consegui com 414. Então, às vezes a gente auto se sabota, às vezes, não, mas ainda não tá no momento, não, mas os cara, fala de igual para igual. Tenta, fala. Eu sei que assim, pude não ter fechado, posso não ter fechado essa parceria com 15 lojas, com 30, mas a turma sabia quem que era o Lohan da Milk Moo lá, bicho, porque eu não deixava eles me esquecer. Ou seja, o perfeccionismo não faz parte do negócio. Isso não existe, cara. Isso é uma grande palhaçada, entendeu? Eu sou meu maior defeito, sou muito perfeccionista, meu amigo. O maior fazedor é o que tem mais resultado. Você sabe uma frase que eu ouvi recentemente, eu achei interessante? Olha que vai ser a minha, quer ver? Vai lá. Não, é assim, eu gosto muito de frases assim, vão marcando a carreira da gente, mas assim, crescer é perder um pouco do controle. Por isso que o perfeccionista, ele é sempre pequeno, porque ele acha que ele é o deus daquele micromundo de pequenas tarefas. E se você, meu amigo, nesse momento, eu tô aqui gravando com você, são 5 horas da tarde, eu tenho certeza que nesse momento a gente deve estar atendendo 5 mil clientes. Olha aí. Então assim, pensa, não, eu que tenho que atender porque eu sou muito, boa tarde, seja bem. Então você tem que crescer o ecossistema. Agora, eu não sei exatamente como um atendente de Boa Vista, Roraima, tá atendendo um cliente agora. Mas pautado na nossa cultura, nos nossos treinamentos, na nossa universidade corporativa, eu espero que ela esteja atendendo como a gente estivesse atendendo. Entende? A frase que eu escutei, Lohan, que falou assim, o perfeccionista é um verdadeiro preguiçoso. Porque ele quer tanto perfeccionismo que ele não faz. Não sai do lugar, né? Dele, não, eu quero, espera, não é o momento, mas ele nunca faz. Nunca faz. Então, eu também acho assim... Por isso que às vezes o progresso vem antes da ordem, viu, gente? Eu falo, eu fui assim, hoje não, hoje eu tô começando a querer ordem no meu negócio, porque existe uma coisa chamada reforma tributária que pro meu negócio eu preciso, né? E grandes empresas precisam também, isso é um ponto, né? Mas pra você ter uma ideia, eu não consigo decorar texto. Sim. O pessoal aqui me manda as coisas e eu vou meio... Não, deixa que eu vou lá no meu instinto, meu coração e vai embora. Posso falar outra frase de efeito? Sim, que claro. Eu gosto demais? Outro grande ídolo que eu tinha era o Jô Soares. E você sabe que antigamente, era um desafio pra mim pisar num palco, um evento desse aqui, eu mijava na calça. E o Jô Soares, ele falou essa frase desde então e sempre me empoderou muito. Toda vez que eu vou pra um evento público, digamos assim, ele falava, eu nunca ficava nervoso antes de entrar em cena, porque toda a energia do mundo está no palco. Então, e eu era o cara mais tímido, cara, da sala de aula, até que um dia eu resolvi fazer a festa do 3º ano do ensino médio. Ia pra frente da sala tremendo, mas eu sempre olhava as coisas como um desafio no que eu era bom. Eu falei, porra, se esse cara dá conta, eu também dou. E eu acho que a gente tem que ser um pouquinho assim. Tem. Porque se você... eu sou tímido. Meu amigo, então para de ser. Se vira, entendeu? Mas eu não sou bom nisso. Então aprende a ser bom. Não vai ficar legal. Eu não sou bom de Excel. Então aprende, porra, entendeu? Se você quer fazer isso, né? Então, porra, eu acho que tudo é treinável, né? Assim, muita coisa é treinável e outra. Se você não se desafiar... né? Se você ficar só na sua zona de conforto, você deixa de agregar, né? Então, eu acho que é isso. Toda a energia do mundo está em cena agora. Por isso que você foi tão bem como um host. Me senti na Ana Maria Braga. Então, parabéns. Que honra, que honra. Lohan, encerrando, fala uma mensagem aí,
poucas palavras, para o mundo empreendedor, ou principalmente do seu negócio, né? Talvez de franchise. Talvez eu seja um pouco prolixo, assim, mas eu vou falar pra turma do empreendedor. Eu acho que eu já dei vários insights, né? Eu Sim. acho que ser protagonista, saber onde se quer chegar, eu acho que não ter autopiedade, né? Olhar para a última linha, meu filho. E são os maiores. Pro cliente do franchising não botem o franchising todo numa cesta, porque tem muita gente que não é tão legal. Então, por um franchising justo, por um fair play, é o que a ABF prega, que é a nossa maior instituição. Inclusive, somos selo de excelência da ABF pelo 2º ano consecutivo, que é das maiores 50 franqueadoras do Brasil, só 18 tem, Milk Moo, McDonald's e mais 16. Então, sucesso, na verdade, Sandro, e pelo franchising passa por se importar com as pessoas. Então, minha mensagem final é gente, né? Importe-se com as suas pessoas, seniorize suas pessoas, pautado sempre no melhor suporte do mundo, porque qualquer falha processual pode ser suprida com o melhor atendimento do mundo. Manda áudio, meu filho. Manda áudio. Nós tínhamos uma camiseta, Lohan, que a frase era assim: nós somos gente cuidando de gente, trabalhando com gente. Vou botar essa frase na nossa camiseta. Muito boa. Muito sensacional, cara. Pessoal, quero que agradecer a você, Lohan. Muito obrigado pela sua presença. A você, empreendedor, você que também está querendo empreender, que está assistindo esse podcast, eu deixo aqui para você uma mensagem. Não desista dos seus sonhos, se cerque de pessoas boas, principalmente aquelas pessoas que te amam, você precisa escutá-las. E nós somos a Revisa Hub Contábil, nós somos um ecossistema de empresas que estamos buscando encontrar empreendedores que queiram cuidar das suas empresas com muito amor, e esse é o nosso propósito. Muito obrigado e até a próxima.